Nessa apresentação vamos tratar das tabelas. Então as tabelas nós utilizamos um controle, mais especificamente uma classe chamada JTable. Tá? Então o JTable permite criar, observando os exemplos abaixo, nesse slide, nós temos o que? Podemos simplesmente colocar texto, colocar números, colocar controles, utilizando por exemplo checkbox, e colocar controles mais avançados, onde eu posso explicitar qual cor, por exemplo, está contida na célula. Agora, eu também posso colocar tooltips, e assim por diante. Agora, como é que eu crio? Por exemplo, eu estou criando uma instância de um JTable, em seguida anexando o meu content pane, ou seja, a minha região de conteúdo da minha janela. Então, por exemplo, eu tenho dois atributos, dois valores que eu passo, dois argumentos que eu passo, por exemplo, para o construtor da classe, que é o quê? Os valores, onde eu tenho a representação de cada linha, ou seja, isso aqui é a composição de uma linha, isso aqui é a composição de uma linha, e cada item representa o valor associado a uma coluna. Então, posição 0, posição 1, onde eu represento o nome e o sobrenome. E aí eu passo em seguida também o quê? O nome das colunas, onde eu passo através, utilizando, nesse caso, um array de nomes de colunas. Pois bem, nós temos também, que é o nosso caso, que é o quê? Você já criou, já arrastou o controle de JTable para dentro da janela, que você desenvolveu. Por exemplo, você desenvolveu um JFrame e arrastou esse controle de tabela. Agora, você quer, por exemplo, popular, ao abrir a janela, você quer preencher o conteúdo da tabela. Então, como é que você faz? Nesse caso aqui, nós temos um conteúdo estático, onde eu informo novamente lá o nome das colunas, informo os valores, passando através do array, criando um array, e eu crio aqui no caso, mais uma vez, um default table model, ou seja, diferenciando dos modelos, dos módulos que nós criamos com JList e JCombo Box, você tem também um model específico para default table model, ou seja, tem um modelo específico para JTable. Então eu crio esse model, seto os valores, seto os nomes de coluna e, por sua vez, associo utilizando o método setModel. Então, dessa forma, eu associo o model ao meu JTable. Ok. Então, se eu quiser customizar, ou seja, a minha tabela, o comportamento da minha tabela. Então, como é que eu digo, por exemplo, que uma célula não será editável? Uma ou mais células. Na verdade, aqui nós estamos dizendo que nenhuma célula será editável. O que eu faço? Eu crio o meu model, nesse caso eu estou aproveitando toda a lógica criada no Default Table Model, faço a extensão desse Default Table Model, sobrescrevo esse Default Table Model e, por sua vez, o que eu faço aqui? Eu retorno falso, ou seja, indicando que o quê? Caso seja questionado se uma determinada célula for editável, o que vai acontecer aqui? Eu vou dizer, ou seja, eu vou negar que ela é editável. Então, por sua vez, quando ele tentar clicar sobre a célula, esse método será questionado e, em seguida, evitará que ele edite o conteúdo da célula. Então, pois bem, nós criamos esse módulo. A partir do momento que eu criei esse módulo, eu tenho que usá-lo. O que eu vou fazer? Eu tenho os meus dados, normalmente, tenho o meu model, sendo que o meu model estende de Default Table Model. O que eu faço? Simplesmente eu troco aqui pelo meu novo model que eu criei. Então eu criei um Not Editable Table Model. Passo os valores, passo as colunas. Quando for preenchido, o que vai acontecer? No momento que ele for preencher lá, e você tentar clicar na célula, ele não vai deixar você editar a célula. Normalmente, o que eu faço? Associo esse model ao meu JTable. Lembrando mais uma vez, uma tabela, para ser criada, ser populada, eu preciso ter a minha tabela. Em seguida, eu preciso utilizar um Table Model. Nesse caso, utilizamos um Default Table Model e utilizamos também um Model customizado. E, em seguida, eu tenho os dados da minha tabela, que pode vir de um array simples, conforme vimos no exemplo, pode vir de um array list, onde eu tenho que fazer um trabalho de transformação para colocar esse conteúdo dentro do model e assim por diante. Lembrando aqui, então, a classe JTable,
né? O que ela tem lá? Né? Ela tem associado ao quê? Um defaultable model. Então eu posso ter também um model de colunas, onde eu vou especificar características das colunas, né? Posso ter, né, acesso à definição de cada coluna, né, aos eventos, né, aos eventos associados à minha tabela, né, e assim por diante.